Bem-vindos à TV Minuano, bem-vindas à edição semanal do programa Resumindo, espaço para perguntas sobre assuntos polêmicos e de interesse público. Por exemplo, 2 candidatos ao Palácio do Planalto foram à Casa Branca e apareceram em fotos ao lado de Donald Trump. Quem vai tirar maior proveito da fórmula? Conflito entre Estados Unidos e Irã, presente e futuro. O que o mundo pode esperar? Vivemos a era da desconfiança na geopolítica? Onde foi parar a confiança? Até quando teremos vários países com um estado paralelo dentro de um estado? Por qual razão El Salvador conseguiu reduzir a criminalidade? A guerra entre Ucrânia e Rússia vai completar 4 anos e 4 meses e se intensifica. Onde vai parar? Taiwan é a crise que todos enxergam e ninguém sabe como resolver. Taiwan é o epicentro de uma nova crise global. O governo norte-americano quer negociar uma transição com Cuba ou estrangular o regime decrépito. Na eleição presidencial, a Colômbia imita o Brasil. Direita e esquerda praticamente dividem os votos e há quem conteste a apuração. Mais uma pergunta: o mundo está entrando em uma era de rearmamento? Respostas a todas as perguntas com o professor, consultor, doutor em Relações Internacionais, César Ruedel. Antes, a opinião do programa. Chegamos a uma marca histórica e alarmante. O brasileiro trabalha, em média, 5 meses do ano, de janeiro a maio, apenas para pagar impostos. São 150 dias de esforços dedicados integralmente a sustentar uma máquina pública que nem sempre entrega o retorno esperado em saúde, em educação e na infraestrutura. E tudo numa zona nebulosa, porque a falta de transparência impede que saibamos qual o valor dos impostos embutidos em cada produto que adquirimos. Em outros países, a começar pelos Estados Unidos, o consumidor sabe exatamente quanto está repassando ao poder público. E o problema brasileiro tem ainda outra faceta. O governo tem batido recordes de arrecadação, mas demonstra todo dia faltar dinheiro para quase tudo. Enquanto isso, os políticos facilitam os gastos com campanhas eleitorais milionárias e emendas parlamentares eleitoreiras bilionárias. Será que, durante a campanha eleitoral que se aproxima, esses assuntos entrarão na pauta dos debates ou assistiremos à repetição de discursos demagógicos e promessas irrealizáveis? Professor, consultor, doutor em Relações Internacionais, César Ruedel, seja muito bem-vindo. Obrigado, Armando Burdi, e uma saudação a todos os telespectadores do seu programa Resumindo da TV Minuano. É sempre muito bom rever o amigo e um desafio, né, já que eu considero um dos maiores jornalistas que nós temos aí no Brasil, no Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Começamos por uma questão polêmica. Para contornar crises, 2 candidatos ao Palácio do Planalto, isso é inédito, foram à Casa Branca e apareceram em fotos ao lado de Donald Trump, Lula e Flávio Bolsonaro. Quem vai tirar maior proveito
da fórmula, professor? Olha, de forma bem objetiva, Burdi, eu acredito que o Flávio Bolsonaro, né, até pela forma de pensamento dessas duas lideranças. Claro que o Flávio Bolsonaro ele vai no sentido de dar uma reaquecida na campanha, depois que saíram aquelas questões vinculadas ao Banco Master. Nem que pese seja um filme privado e um financiamento privado, isso sempre gera algum transtorno político, né? E essa visita ao Trump veio a calhar para dar uma reaquecida para essa importante disputa que se avizinha no Brasil com pleito eleitoral. Mas eu acho que ambas as características dessas reuniões com o Trump, elas foram diferentes, né? Em primeiro lugar, por quê? Como que o Lula vai parar lá, né, com uma foto ao lado do Donald Trump? Claro que não foi coletivo e público, como geralmente acontece no Salão Oval, foi uma reunião privada e eu acho que houve, de 3 horas, eu acho que houve uma série de cobranças do governo brasileiro. Mas o Lula chega até lá como? Ele não chega pela via oficial e diplomática, né? Isso é um problema. Ele chega por uma outra via, que é pela intermediação de um grande empresário da empresa JBS. Isso é um sinal degradante de que a nossa diplomacia, tal como nós tínhamos, Armando Burdi, uma diplomacia de prestígio, com grandes diplomatas que forjaram a história da política externa brasileira, entre eles um barão do Rio Branco, o patrono da diplomacia na transição do Império para a República. Então, na medida que você tem um presidente da República que lá está, não pelas ferramentas oficiais diplomáticas, mas sim por a intermediação de um agente privado, qual seja um grande empresário, que nós sabemos que há uma história, no mínimo, duvidável, né? E isso, evidentemente, traz uma gravidade para essa visita, né? Então, assim, respondendo a sua pergunta de forma bem objetiva para o nosso telespectador, eu considero que o Flávio Bolsonaro vai ter mais frutos dessa visita, né? A se considerar que ele não é um representante, um chefe de Estado. Ele é um político brasileiro, mas que conseguiu acesso ao Donald Trump, conseguiu acesso a grandes figuras do governo Trump, entre eles o secretário Marco Rubio, né, que tem um papel preponderante no governo Trump, e logo em seguida, a questão de um par de dias, talvez, nós temos essa denominação de organizações criminosas brasileiras, né, como o Comando Vermelho, o primeiro comando da capital, sendo denominadas pelo governo americano como terroristas, né, dentro de uma rúbrica específica de terrorismo global, né, o que dá uma característica diferente de tratamento por parte dos Estados Unidos. Então, acredito, Armando, que o Flávio Bolsonaro tenha muito mais a capitalizar esta reunião do que propriamente o Lula, que agora se contradiz, né? Na medida em que esteve lá com Trump, voltou para o Brasil, fez ali um projeto maquiado de combate às organizações criminosas e agora os Estados Unidos anuncia justamente a denominação dessas organizações como terroristas. O presidente Lula deixou entrever, deixou visível o seu desconforto, ele se sentiu traído por não ter essa tática, essa decisão do governo norte-americano não foi revelada a ele, e sim ao seu opositor. Isso aí demonstra também uma fraqueza do atual presidente, ou não? Demonstra uma fraqueza porque há de se considerar que o Lula é um chefe de Estado. Em tese, deveria ter informações privilegiadas, não é o que ocorreu. Né? Parece que o Flávio Bolsonaro teve um resultado muito mais positivo na sua visita do que propriamente o Lula. Consequência dessa interpretação do governo norte-americano em relação a esses dois grupos,
Eu já ouvi versões, claro, elas começam a correr rapidamente. A possibilidade, agora os Estados Unidos, o governo norte-americano poderá enviar tropas ao Brasil. Isso está dentro de algum cenário de viabilidade ou isso está excluído? Olha, não está dentro de um cenário de probabilidade, talvez de possibilidade remota, né? Uma vez que esse tipo de questão é tratada no âmbito de cooperação entre polícias e no âmbito de cooperação entre inteligências e agências de inteligência. Agências de inteligência americanas e agência de inteligência brasileira, a BIM. Né? Os que fazem essa interpretação tomam como modelo o que ocorreu na Venezuela. Eu acho um pouco prematuro, né? Em primeiro lugar, porque os americanos sabem que uma eleição se avizinha. E eles vão esperar justamente para ver o que vai acontecer. Eu não sei se vai ter uma investida agora contra o Lula e a questão das organizações criminosas, porque estão no passo de esperar o que vai acontecer com esse pleito que se avizinha. Né? Se o Lula vai perder, se o Lula vai ganhar, eu acho que isso já é um definidor significativo daquilo que poderá ocorrer. Eu acho, Armando Burdi, que no primeiro momento, né, considero que as punições e as sanções elas estejam vinculadas principalmente ao sistema financeiro internacional. E isso pode trazer um impacto, porque a gente considera o seguinte: o crime organizado no Brasil ele está imiscuído nos três poderes, no executivo, no legislativo, no judiciário, em todas as instâncias, nos municípios, nos estados e na federação. Né? É a se considerar que 30%, cerca de 30%, uma importante pesquisa da Universidade de Cambridge aponta que praticamente 30% dos brasileiros estão abaixo do que se denomina de governança criminal. Ou seja, estão abaixo de regras do crime organizado, o que é um cenário devastador. Né? Na medida, como você estava dizendo na abertura do programa, nós temos praticamente um estado paralelo dentro de outro estado. E como é que a gente combate um estado paralelo? É com um estado mais forte. Né? Como a gente viu, por exemplo, em El Salvador. Né? Uma conjuntura completamente distinta. A gente viu e estamos vendo em El Salvador um processo de recivilização da sociedade. Uma vez que se coloca o carimbo específico nas organizações criminosas, nessas lideranças, né? Com a construção talvez de um dos maiores presídios da América Latina, que é o Cecote, em El Salvador, que é cercado por uma série de particularidades. Né? Lá todos os presos, por exemplo, são iguais. Né? Eles vestem a mesma roupa, eles estão nas mesmas celas, né? É um presídio que tem 2 andares. No andar de baixo, os policiais só utilizam armas de borracha para caso uma rebelião aconteça, o que é improvável, né? Os presidiários não têm acesso a armas de fogo. Né? E essas armas estão justamente no segundo andar dessa prisão, porque eles conseguiriam, numa possível rebelião, justamente as forças poderiam debelar essa rebelião. Né? Então, é um exemplo que vem de El Salvador, agora também com o Bukele está visitando, me parece agora, o Trump, né? Ele desceu no dia de ontem, se não me engano, nos Estados Unidos, por uma visita. Acho que é uma aliança importante. E ele mesmo, nas suas palavras, né, ipsis verbis, dizer que o combate ao crime organizado tem que ser de um Estado forte. Quando o Estado é mais fraco que as organizações criminosas, que um Estado paralelo, nós temos toda a sorte de acontecimentos como a gente vê no Brasil. Ou seja, as organizações criminosas inseridas no contexto político, as organizações criminosas com empresas operando, empresas privadas, seja na área de transportes, de energia, diversas áreas. Não é quanto que isso não poderia acontecer num país saudável. Inclusive, me parece que o Donald Trump, pelas fontes, na Casa Branca, perguntou o seguinte: mas como é que vocês têm território
comandado por organizações criminosas. Eles acham isso um absurdo, e com razão. E como é que há justamente parte do território brasileiro na mão de um Estado paralelo? E um dos exemplos, um exemplo gritante, é o estado do Rio de Janeiro, onde a contaminação atingiu também todos os níveis, né? Tanto os ex-governadores condenados, claro, os que foram condenados cumprem as penas em suas mansões, evidente, né? Jamais em presídios comuns. Mas atinge o judiciário, Tribunal de Contas, um escândalo dos escândalos. É um recorde mundial o que aconteceu em termos de corrupção no Tribunal de Contas. Que foi desmanchado por inteiro, praticamente, todos os ministros com vínculos, né, escusos e obtusos. Eles, dos 9, 7 estavam envolvidos em uma caixinha mantida pelos municípios, são 81 municípios no estado do Rio de Janeiro, nós aqui temos mais quase 500, mas lá formaram uma caixinha para subornar os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro para que os episódios de corrupção fossem ignorados. E isso veio a público. Então, a avaliação, a pergunta do Trump, ela é procedente e precisava ser muito mais repetida aqui dentro do nosso país. Eu acredito também, Armando Burdi, a gente pega o caso do Rio de Janeiro, que é um caso emblemático. Hoje a gente vê, por exemplo, o Sérgio Cabral dando dicas de filmes numa piscina. Ele que tinha uma condenação de mais de 100 anos, agora não me lembro em específico qual era a dosimetria, mas superava 100 anos. Sim. Se fosse fazer os cálculos, né? E hoje ele está na piscina, no Rio de Janeiro, dando dicas. Que modelo e que exemplo, hein? Sobretudo para as novas gerações do Rio de Janeiro. Um absurdo. Continuamos no exterior, o conflito entre Estados Unidos e Irã. Presente e futuro, o que o mundo pode esperar? Olha, Armando, essa questão que envolve Irã e Estados Unidos, a gente está num dilema. Um dilema porque nós estamos entre um acordo de cessar-fogo que me parece, se realmente tiver um acordo de cessar-fogo, ele é frágil. Porque ele não vai conseguir garantir, com as cláusulas muito prováveis que estejam dentro desse acordo, uma estabilidade na região. A gente vê que existe uma animosidade significativa, né? Inclusive agora o Irã, eu estava vindo para cá, os mercados já estão reagindo novamente. O Brent, né, o preço do barril de petróleo já está chegando quase em $100, ele esteve em 90, 91, 92 dólares nos últimos dias, mas com os recentes anúncios da possibilidade de que nós não tenhamos um acordo de cessar-fogo, né, completo, como o Trump está ventilando, né, nos corredores da Casa Branca. Porque dentro deste acordo de cessar-fogo existem algumas cláusulas que seriam muito importantes e que talvez o Irã não esteja disposto, né, o regime dos ayatolás ou o que sobrou dos ayatolás, né, não estejam dispostos justamente a dar encaminhamento a esse acordo de cessar-fogo. Então nós teríamos dentro dessas cláusulas, digamos assim, as principais, a reabertura imediata do Estreito de Hormuz, que é um estreito significativamente importante, onde passa, é um corredor considerado um corredor energético, uma vez que ali passam 20%, né, do comércio de hidrocarbonetos e também a importância do gás, né, se a gente considera o Catar, que é um importante fornecedor de gás, inclusive para a Europa. Essa é uma das cláusulas importantes desse acordo, mas que os iranianos já estão dando a entender que talvez não estejam muito dispostos a fazer isso, né? Na medida em que, inclusive, falam de continuar cobrando taxas de passagem
de navios naquele estreito, né? Além disso, reivindicam a totalidade, né, desse estreito, né, o que é certamente muito complicado. Outra cláusula importante, Armando, que me parece desse acordo, é justamente a questão das armas nucleares ou o enriquecimento de urânio na possibilidade de se estabelecer uma bomba. E se a gente pega as imagens de inteligência, as imagens satelitais, nós vamos verificar que grande parte daqueles túneis que foram atingidos durante essa operação americana, né, Fúria Épica é o nome da operação, as imagens satelitais apontam que já há uma reconstrução significativa dessas entradas com acesso a mísseis balísticos. Isso é uma preocupação, né? Acende um sinal vermelho no âmbito da inteligência. Eu estava justamente vindo para cá, para o estúdio, acompanhando um pouco, né, das últimas negociações, e há justamente esse temor de que realmente um acordo de cessar-fogo não consiga vingar, né? E aí nós temos uma preocupação significativa, os mercados começam a reagir, né? Outra demanda do regime dos ayatolás seria a restituição ou a reparação pelos danos de guerra. Isso a gente está falando de 300 bilhões de dólares. Mas agora, uma guerra que custou até o momento 70 bilhões de dólares, como será possível fazer uma restituição de 30 bilhões de dólares? Isso seria dizer para o pagador de imposto americano o seguinte: olha, nós estamos gastando o dinheiro dos Estados Unidos com uma guerra. Isso é muito complicado. A se considerar que praticamente no final do ano nós estamos falando das eleições de meio de mandato, do qual o Trump precisará apoio para justamente ter maioria em ambas as casas. Então acho que a gente fica nesse dilema, Armando, de um cessar-fogo muito frágil, cujas cláusulas podem ser quebradas a qualquer dia, né? Há a proposição de que esse acordo seja negociado em até 60 dias, mas cada dia vai ser um dia diferente. É isso que traz uma complicação, né? Professor, consultor, doutor em Relações Internacionais César Wedel, vivemos a era da desconfiança na geopolítica? Onde foi parar a confiança? Exato. Essa é a pergunta de ouro e a gente não tem uma resposta para dizer onde foi parar a confiança, né? Mas o que nós mais vemos nesse momento é uma desconfiança generalizada. Isso começa pelo próprio sistema multilateral e como o sistema internacional se definiu após a Segunda Guerra Mundial, com a criação, por exemplo, das Nações Unidas, no Tratado de São Francisco, em 1945. Nós temos a falência desse sistema multilateral, porque ele não consegue mais dar conta da realidade que nós temos nesse momento, né? Nós temos que dizer aqui, nós temos um sistema internacional que é anárquico completamente, pois não há um poder de coação ou de demover os interesses das grandes potências. Ele é hierárquico, pois manda quem pode, obedece quem tem juízo, e ele é oligopolístico, porque apenas algumas potências conseguem definir a agenda internacional e as demais potências e países ficam com o resto, não conseguem definir o que está sendo discutido na agenda internacional. Mas na medida que nós temos, em pleno século XXI, uma guerra de expansão territorial, como é o caso da Rússia na Ucrânia, dentro daquela mentalidade soviética, nós temos um mundo completamente bagunçado, Armando Burdi, onde a confiança realmente deixou de existir. As grandes empresas, elas têm uma série de complicações ao analisar o cenário de investimentos no mundo. Nós não temos mais aquilo que nós entendíamos como uma globalização estável. A previsibilidade parece que não é um horizonte muito crível quando a gente fala desse atual sistema de relações internacionais. E essa desconfiança está enraizada profundamente. A cada momento, a cada dia, existem movimentos que podem impactar, por exemplo, na vinculação de grandes cadeias de produção e cadeias de valor. Esta guerra
do Irã e os Estados Unidos, a gente viu isso. O ataque a empresas gigantes petroquímicas, né, que afetaram toda uma cadeia produtiva. Né? Nós tivemos o aumento significativo do petróleo, do Brent, praticamente chegando a $120, como a gente pôde acompanhar historicamente, na série histórica, e isso afeta, por exemplo, nós podemos trazer essa questão para o Brasil e para o Rio Grande do Sul. Isso afeta a cadeia de logística e o agronegócio. Duas cadeias seminais, importantíssimas para o desenvolvimento do Estado. Né? O preço de combustíveis sobe, nós temos aí um enfraquecimento da cadeia logística de transportes, que é aquela cadeia que justamente movimenta o produto final do agronegócio. E nós temos um impacto significativo também no agronegócio. Então, realmente, nós estamos vivendo numa era de completa imprevisibilidade, né? O que antes era complicado, hoje se torna complexo. E a diferença do que é complicado porque é complexo é que o complicado é previsível. E a gente consegue, de uma certa forma, gerenciar as complicações. Mas e a complexidade? A complexidade você não tem previsibilidade. E você não tem capacidade de fazer ajustes, porque ela trabalha justamente com a dimensão de futuros. Aquilo que está para frente e pode impactar a geopolítica e o cenário dos países. Então a gente sai de uma era de complicações para uma era de complexidade. Né? Isso tudo dentro de um ambiente de desconfiança. Né? Os países entre si também possuem desconfianças significativas. Se realmente aqueles que eles acordam, que eles definem, que eles tentam cooperar, se isso realmente vai vingar. Né? Os Estados Unidos e Irã é um bom exemplo disso. Esse acordo de cessar-fogo. Quem é que acredita nesse acordo de cessar-fogo? Nem os Estados Unidos e nem o Irã. Né? Por que nós vamos acreditar nesse cessar-fogo? Então, esta imprevisibilidade, esta complexidade, ela é um sinônimo, né, do que nós estamos vendo na política internacional odiernamente. Professor, consultor, doutor em Relações Internacionais César Ruel, a guerra entre Rússia, a agressão russa à Ucrânia vai completar 4 anos e 4 meses, no dia 24 de junho. E se intensifica cada vez mais. Onde vai parar, professor? Olha, Armando Burdi, é muito difícil dizer onde vai parar, ou onde não vai parar também, que é uma possibilidade da guerra não parar, uma vez que nós estamos falando de um conflito de mais de 4 anos. Isso na doutrina militar a gente chama de um conflito ou uma guerra de atrito, que é aquela que se estende por um período muito grande, ela é desgastante, não há uma previsão de quem vai ganhar, de quem vai perder, porque ambos os lados perdem a guerra, e isso é a marca específica de uma guerra de atrito. A gente viu nesses últimos dias, Armando, de um lado, por parte da Ucrânia, o ataque massivo com drones. Parece que o drone ele é a democratização da guerra, uma vez que qualquer país você pode ter drones. A gente vê drones voando aqui em cima em Porto Alegre. Então, a democratização da guerra, isso mudou completamente o tabuleiro dos conflitos internacionais, e isso é um exemplo muito claro quando a gente fala de Rússia e de Ucrânia. A Rússia, por outro lado, fazendo testes com mísseis balísticos, alguns deles hipersônicos, no contexto dessa guerra, fazendo uma destruição significativa, inclusive atingindo a capital da Ucrânia, Kiev, com os mísseis balísticos muito conhecidos, o Orishnik, que é um míssil utilizado no âmbito dessa guerra, um míssil com tecnologias hipersônicas. Hoje o domínio dessa tecnologia hipersônica está restrita aos Estados Unidos, à China e à Rússia. Ponto. Nenhum outro país tem a dominância de uma arma hipersônica, que tem características muito específicas, irmão, porque ela é uma arma que consegue, no seu processo de descendência, enganar os radares. Engana os radares de defesa antiaérea, e isso gera um problema significativo no campo de batalha. E há um esgotamento
um número massivo de soldados mortos em ambos os lados. Seguidamente, a gente vê a troca de corpos de soldados entre a Rússia e a Ucrânia. São caminhões frigoríficos em fila, justamente fazendo essa troca. Uma imagem muito pesada, mas que demonstra exatamente o que está acontecendo no âmbito dessa guerra, que é uma guerra que se estendeu demais. E ela continua se estendendo porque o Putin não tem uma estratégia clara. Em que pese ele tem um exército significativo, um exército regular, um exército grande, faltou estratégia. Ele achava que capitularia Kiev em questão de 2 ou 3 dias. Ele só não contava que os seus tanques de guerra fossem afundar na lama da Ucrânia e que eles tivessem problemas logísticos de comida, né, de poder alcançar, por exemplo, comida para os seus soldados, uma coluna de blindados de mais 100 quilômetros. Ora, você precisa de uma logística aprimorada, né, e você precisa conhecer também o terreno. E a Ucrânia aqui, é preciso dizer, foi muito resiliente nesse processo todo, muito adaptável a um cenário de crise extrema, né, com aquela coluna de blindados chegando no seu território, e teve que se adaptar a essa realidade. E parece que eles conseguiram, de forma muito interessante. Hoje o exército ucraniano é uma referência para várias outras potências no mundo. As tecnologias utilizadas pelo exército ucraniano, a massificação da utilização de drones específicos para ataques, né? Inclusive eles tinham uma fábrica de drones dentro da Rússia. Isso aponta que eles têm um serviço de inteligência também muito interessante, porque conseguiram contornar o serviço de inteligência russo e tinha uma fábrica de drones dentro de um caminhão na Rússia, o que muda completamente as concepções dessa guerra e demonstra a fraqueza do Putin e demonstra a fraqueza do exército de Putin, né, onde falta estratégia, né, e essa guerra se avança sem fim numa guerra de atrito onde não há vencedores. Mesmo que a guerra acabe hoje, não tem vencedor, só tem perdedor. O programa Resumindo da TV Menuano conversa com o professor, consultor, doutor em Relações Internacionais César Rueda, que nos dá uma aula altamente credenciada sobre o panorama mundial e seus conflitos. Professor, Taiwan, que estamos vendo aqui no mapa, é a crise que todos enxergam e ninguém sabe como resolver. A pergunta é: Taiwan é o epicentro de uma possível nova crise global? Eu acredito que sim, Armando, e por uma série de razões. Hoje, Taiwan tem uma posição estratégica. Nós estamos falando de uma proximidade com a China continental, uma vez que é uma ilha, batizada pelos portugueses como Ilha Formosa, na época das grandes navegações. E é interessante analisar o aspecto que vai firmar Taiwan hoje. A gente não pode desconsiderar que Taiwan talvez é a 21ª ou 20ª economia do mundo. Ou seja, é um país extremamente relevante. No Estreito de Taiwan passam grande parte do comércio de bens do mundo. Na medida que nós tivéssemos uma complexidade no Estreito de Taiwan, nós teríamos um afetamento das cadeias globais. Aqui nós chegaríamos no estrangulamento praticamente total do comércio global se tivéssemos um problema ali no Mar da China Meridional. Os chineses reivindicam a totalidade do Mar da China Meridional. Isso, inclusive, pegando o mar territorial dos países ribeirinhos àquele mar. Mas a história de Taiwan é muito interessante porque até quase 1970, era Taiwan que mantinha um assento, por exemplo, no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Não era a China como nós conhecemos hoje. Era Taiwan, a República da China. Porque houve ali em 1949, na verdade de 47 a 49, nós tivemos uma guerra civil no continente. Os nacionalistas de um lado, cuja liderança principal é o Chiang Kai-shek,
que foi um importante general, mas aqueles nacionalistas foram vencidos pelos comunistas, do Partido Comunista Chinês. E eles foram se exilar onde? Em Taiwan. Né? Criaram lá a capital, Taipei, que até então, isso vai mudar só lá na década de 70, era reconhecida praticamente como a China. Agora, a China continental que reivindica aquela ilha de Taiwan. E agora, há uma certa restrição, porque em que pese seja um país com território definido, com população, né, com um povo específico daquele território, né, possui uma bandeira, possui toda uma configuração política e conseguiu avançar com seu semipresidencialismo democrático, conseguiu avançar um país extremamente avançado. Hoje, líder mundial dos semicondutores, que são esses pequeníssimos chips que hoje são importantes para tudo que a gente possa imaginar, desde a indústria de defesa, né, os nossos celulares que nós utilizamos possuem chips, muito provavelmente semicondutores, produzidos em Taiwan. Então é um asset, né, estratégico, né? Hoje os Estados Unidos, por uma lei do Congresso americano, mantém um caráter de um relacionamento estratégico com Taiwan, inclusive no fornecimento de armas, em que pese a última visita do Trump ao Xi Jinping na China, aventou-se a possibilidade de dar uma parada no envio de armas a Taiwan. Não há nada que fale justamente nesse sentido. As armas estão sendo produzidas, elas estão sendo entregues, estão sendo pagas bilhões de dólares por essas armas, e isso provavelmente vai continuar. Mas a China também está muito receosa, né, em que pese fazer exercícios militares constantes em volta, no entorno da ilha, exercícios também aéreos, exercícios marítimos, que vão tentando demonstrar como a China teria capacidade de fazer um cercamento estratégico à ilha. E como que a Taiwan poderia responder? Principalmente com a relação estratégica que possui com os Estados Unidos, com a 7ª Frota americana que está disposta na região Ásia-Pacífico, que poderia, inclusive, com bases dentro de Taiwan. Querendo ou não, se houvesse algum tipo de agressão ou tentativa de anexação por parte da China continental, do Partido Comunista Chinês, outras potências teriam que entrar nessa tensão e nesse conflito. Né? Mas Taiwan hoje, um exemplo do que há de mais importante quando a gente pega o Estreito de Taiwan. E a gente está falando hoje num cenário, Burd, de uma geopolítica, né, de relações internacionais, demonstrando que os estreitos, que essas passagens que nós estamos falando, seja o Estreito de Hormuz, seja o estreito mais pertinho ali também do lado de Omã, do Bab el-Mandeb, né, e tantos outros estreitos que nós temos no mundo, se nós temos o pincelamento de um desses estreitos, nós temos, consequentemente, como corolário, o estrangulamento da economia internacional. Daí a sensibilidade de cada movimento ser bem pensado. E a China tem essa capacidade de observação. Né? Eu me lembro, Armando, de um livro muito importante do Henry Kissinger, que era sobre a China, que ele dizia justamente o seguinte: enquanto no tabuleiro geopolítico os Estados Unidos jogam xadrez visando o checkmate, de forma pragmática, objetiva, os chineses jogavam outro joguinho chamado Weiqi, que é um joguinho de peças circundantes que eles vão justamente botando as pecinhas e vão circundando um país até chegar numa estratégia. E parece que é justamente isso que está acontecendo com Taiwan. Então, Kissinger foi muito sábio quando ele fez essa comparação de jogos de tabuleiro e geopolítico. Mas é uma questão muito sensível, Armando Burdi. Da Ásia, voltamos ao continente americano. Eu lhe pergunto, professor Ruedel,
O governo americano quer negociar uma transição com Cuba ou quer estrangular o regime decrépito? Eu acho que, por um lado, eles já estão estrangulando, uma vez que existem pesadas sanções econômicas contra o regime. Mas me parece, Armando, que a estratégia aqui seja um pouco similar à estratégia venezuelana. Não estou falando aqui de uma mudança de regime. Os Estados Unidos e o Trump não estão interessados em estabelecer democracia em outros países. Ele está interessado em utilizar e explorar esses países ao seu bel prazer. A gente pega o caso da Venezuela, é justamente a questão do petróleo, ponto final. E ele teve que contar com a banda podre do regime, colocando a Delcy Rodrigues, que era então ministra dos hidrocarbonetos naquele país. E Cuba vai seguindo mais ou menos essa toada, onde nós temos ali, primeiro, parece que o primeiro passo estratégico dado pelos Estados Unidos é fazer um indiciamento. Eles fizeram um indiciamento do líder venezuelano, foram lá, fizeram a captura do Maduro, uma extração muito rápida, eficiente, como nós vimos, e levaram o Maduro para um tribunal em Nova York para ser julgado, com processo para ser julgado, e lá ele tem direito a um advogado e etc. A gente está falando de uma democracia. E em Cuba me parece que há um movimento um pouco similar na medida que já indiciaram recentemente o Raul Castro, que é o comandante da ilha. Indiciaram por uma série de assassinatos, inclusive aviões civis, se a gente pega a história. Então, se já há um indiciamento de Raul Castro, me parece que a captura nesse sentido seria muito mais fácil. Porque nós tínhamos ali justamente a tropa do Maduro, uma série de capangas do Maduro protegendo ele em sua casa, onde inclusive o Maduro chegou a dizer que ele tinha um bunker que não poderia ser acessado por qualquer país. Ele tentou correr para o bunker, mas não conseguiu. Isso foi o que aconteceu. Os Estados Unidos utilizaram uma nova arma, uma nova tecnologia no campo de batalha, que é justamente uma guerra sonora por frequências de hertz. E eles lançaram essa tecnologia e praticamente todos os capangas de Maduro caíram no chão, ou vomitando ou desmaiando. E assim eles conseguiram fazer a extração do Maduro. Acho que um expediente muito parecido poderia acontecer com Cuba, no sentido de pegar o Raul Castro, levar para os Estados Unidos e fazer a condenação do Raul Castro e ele ter que se defender perante uma corte de justiça. Eu acho que o interesse aqui é justamente essa transição econômica que possa beneficiar os Estados Unidos, uma vez que a ilha vamos dizer, 140 quilômetros a 150 quilômetros da Flórida. Ou seja, os Estados Unidos consideram o seu perímetro estratégico próximo. Então, certamente, com Cuba eles farão alguma coisa que o secretário Marco Rubio, que tem todo um histórico com a comunidade latina, com cubanos, certamente está liderando esse processo no sentido de possibilitar algum tipo de transição econômica para uma ditadura decrépita. Hoje não há praticamente combustíveis na ilha, e não há energia elétrica, e não há internet. Quando anoitece, fica justamente, ninguém consegue enxergar nada. Você veja, um país jogado nessa condição de marginalidade, Armando? Então, acredito que a população cubana até agradeceria se houvesse algum tipo de ingerência por parte de qualquer país, não precisaria nem ser dos Estados Unidos, de qualquer país, poderia ser até do Brasil. O Brasil, que já foi uma potência com projeção e hoje está muito longe disso, com certeza aquela população agradeceria. Povo cubano que acreditou no conto de fadas do comunismo. Continuando no território americano, na eleição presidencial, a Colômbia está imitando o Brasil?
direita e esquerda praticamente dividem os votos e há quem conteste a apuração. Exato, eu acho que nós tivemos agora as eleições de primeiro turno na Colômbia com um candidato. Eu acho engraçado, Armando, porque toda vez que tem um candidato de direita, a grande mídia tenta chamá-lo de extrema-direita. Não sei porque há esse fetiche ideológico de dizer que um candidato de direita é de extrema-direita. Parece no sentido mais de desqualificar o oponente da esquerda. Nós tivemos lá um primeiro turno bem apertado entre o Espriella, que é o candidato da direita. Muitos falam que seria um novo Bukele, porque ele tem justamente essa intolerância significativa contra o crime organizado, uma vez que do outro lado o Cepeda, que é o candidato apoiado pelo Gustavo Petro, atual presidente da Venezuela, tem uma visão diferente. Ele acha que é possível dialogar com o crime organizado. O que eu acho difícil, ter um diálogo com o crime organizado. Até pode-se ter, mas isso não vai resolver nada o problema. Talvez até acentue. E dentro desse contexto, a gente pega o Gustavo Petro, que é um líder muito provavelmente com problemas cognitivos, né, do que a gente observa, e ele já estava dizendo ontem que não reconhecia o resultado do primeiro turno, porque os candidatos ficaram de forma muito apertada, o Espriella de um lado com 43%, o Cepeda do outro com cerca de 40%, então 43% a 40%, ele queria já a recontagem de votos, porque há um temor de Gustavo Petro, porque o Espriella já disse em algum momento que se os Estados Unidos solicitassem a extradição do Gustavo Petro, ele assinaria. Então, o Gustavo Petro está realmente muito preocupado com o seu destino, com o seu futuro político. Né? Agora, é justamente uma eleição que colocou, né, a direita contra a esquerda, a direita liderando. Agora nós vamos ver aí no segundo turno como é que isso vai se comportar, porque é uma eleição importante. É um país importante no contexto das Américas. Os Estados Unidos têm uma nova doutrina de segurança nacional que coloca esses países como prioritários no seguinte sentido, né? Durante anos e anos, parece que os Estados Unidos perdeu influência na América Central e na América Latina. Né? Isso é um fato, é uma evidência. Agora, está tentando recuperar isso, porque havia historicamente perdido para a China. Né? A China que mandava, a China e a Rússia que mandavam, por exemplo, no Maduro e na Venezuela, porque eles compraram praticamente a soberania daquele país. Né? Então há essa preocupação de um lado, mas acho que teremos um segundo turno também um pouco apertado, mas há uma inclinação muito provável de que o líder da direita, por um cansaço da sociedade também em relação ao crime organizado, hoje é difícil até para os candidatos saírem na rua, porque eles recebem, principalmente na ala da direita, recebem ameaças de morte diariamente. Quantos assassinatos políticos nós vimos na Colômbia, agora recentemente também com o Uribe, onde ele levou tiros numa praça. Então, assim, uma série de possibilidades de assassinatos políticos, ameaças de morte para todo lado, o crime organizado mandando, né? É a mesma situação que nós temos no Brasil, praticamente um estado paralelo dentro de um estado com profundas raízes de relação com o crime organizado, como as Farc, por exemplo, como a gente observa historicamente. Então, vamos ver aí o que espera, né, para a Colômbia. Professor Ruedel, diante do cenário que o senhor nos escreveu, cenário de conflitos, eu lhe pergunto, o mundo está entrando em uma era de rearmamento? Acredito que sim. De forma muito objetiva, respondendo a sua pergunta, acredito que sim. A gente vê a tentativa, né, da organização do Tratado do Atlântico Norte, que é a OTAN, justamente estabelecendo um novo parâmetro de budget, ou seja, de orçamento de defesa para os países, em torno de 5%, hoje a gente pega a média 13,5%,
no sentido de destinar o produto interno bruto, a porcentagem do produto interno bruto para a defesa. A gente vê os Estados Unidos num processo importante, agora foi recentemente solicitada uma suplementação orçamentária por parte do Pentágono, de cerca de 250 bilhões de dólares, em grande medida para dar um reforço nessa guerra do Irã e no rearmamento também dos Estados Unidos em várias frentes, já que eles possuem uma presença e destacamentos militares separados pelo mundo inteiro, Oriente Médio, na Ásia. A gente observa isso também recentemente nas Américas, a possibilidade, inclusive, da reativação da Quarta Frota Americana, que pega esse pedaço do Atlântico Sul. A gente vê, de um lado, a Ucrânia também num processo de rearmamento, né, em que pese possa ter reduzido a contribuição de armas por parte do mundo em relação à Ucrânia, mas eles vão construindo seus próprios sistemas de defesa e de ataque, quando a gente fala principalmente de drones e de tecnologias novas. A gente vê a Rússia, de um lado, também mantendo um estoque importantíssimo de poder de fogo, né, em que pese essa guerra seja muito complicada, seja custosa, seja uma guerra de atrito, a Rússia ainda tem muito poder de fogo, tem muitos mísseis balísticos. A gente vê a Coreia do Norte também testando mísseis balísticos, que muitas vezes caem no mar territorial japonês. A gente vê uma nova postura do Japão, que possui uma constituição muito vinculada à defesa, né, ao exército como força pacífica, né? Então a gente certamente, sim, Armando Burdi, estamos num processo de rearmamento na geopolítica internacional e isso traz, com certeza, consequências diretas para a política internacional. E se nós imaginarmos que 10% desta fortuna, a ONU estima em quase 3 trilhões o gasto em levantamento de 24, levantamento de 2025 não está concluído. Se 10 ou 15 ou 20% se destinassem à pesquisa científica, à superação das doenças, que mundo nós teríamos, né? Certamente um mundo diferente, né? Em que pese grande parte da evolução das ciências, se a gente pega a história, se deu pelas guerras. O desenvolvimento científico de novas armas, de novas tecnologias, isso também foi uma contribuição para a ciência. Mas eu acho que essa provocação sua ela é muito importante e isso a gente poderia falar para qualquer conjuntura, né? Se a gente, no Brasil, não perdesse dinheiro com outras coisas, quanta verba não poderia ser destinada para aquilo que realmente importa, para a educação, né, das nossas crianças, dos nossos jovens e etc. E na área da saúde para a manutenção da vida. E a área da saúde para a manutenção da vida. Professor, consultor, doutor em Relações Internacionais César Ruedo, agradeço muito por mais uma aula brilhante que o senhor nos proporcionou, abordando temas vitais para o mundo, que nós esperamos possa superar todas as dificuldades que o senhor aqui, com tanta propriedade, com tanta credibilidade, com tanto conhecimento, nos descreveu. Agradeço mais uma vez por ter vindo ao estúdio da TV Minuano. E a todos os que nos acompanharam, o nosso melhor agradecimento. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.